Você com certeza acordou hoje de manhã e viu vários conflitos entre a Palestina e até Hamas. Mas como surgiu isso? O que está acontecendo, praticamente? Quais são os ataques e os motivos? Hoje você vai entender nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá para o nosso tema de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixe o like aí e praticamente curtir as nossas outras publicações e assistir os outros vídeos. Bem, vamos começar o contexto então sobre como rolou aí essa guerra entre os israelenses e os palestinos, Praticamente a gente pode colocar que isso se vem lá do ano, mas ficou mais gravemente exposto quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, gente. Por que a Segunda Guerra Mundial? Tiveram vários movimentos na região, que se foram, assim, movimentos praticamente plausíveis, mas o que influenciou isso de tudo, podemos dizer que foi o nazismo, tá? O nazismo em perseguição aos judeus, tá? O que acontece? Essa perseguição, o Holocausto, acabou matando muita gente. E depois disso, as comunidades internacionais precisavam achar ou queriam, colocar uma proposta para proteger o povo judeu, Uma comunidade judia tinha que ser protegida. Para isso, queriam colocar algum território para proteção. Então, se escolheram vários lugares, propriamente a Uganda, que foi praticamente na África, territórios mais para o sul, entre a Rússia ali e a região mais ou menos de China, e também até a própria Argentina foi escolhido algum dos territórios, para serem colocados. Mas no final, o território que foi escolhido, praticamente pelos povos judeus, foram a Palestina, tá, gente? A Palestina já era praticamente um território predominantemente de pessoas, que apoiavam aí, de árabes que apoiavam mais o governo de espécie muçulmano, tá, gente? As religiões muçulmanas. Tinha, sim, uma grande propriedade lá de gente que era judeu naquele território, naquela região. Mas pode-se dizer que essa quantidade era tipo 10% das pessoas que estavam lá naquele território. Mas acontece que se fixou, então, lá. Mas por quais motivos esse lugar foi escolhido, Praticamente a gente viu que Jerusalém, praticamente é uma cidade bastante religiosa, que tem vários contextos religiosos. Como até, praticamente alguns contam que lá tem a sepultura de Jesus Cristo para os cristãos. Temos também, um dos templos onde é extremamente importante para os muçulmanos, e também o muro que os judeus consideram também bastante importante, como os destroços de um dos templos deles, e é o que sobrou. Então, resumindo, lá era um lugar bastante religioso e importante para ambas as partes, tá? E por esse motivo eu acredito também que os próprios judeus escolheram aquela região para se concentrar. Acontece que a região da Palestina foi sendo tomada muito rápido, tá, gente? Aconteceu que, após os judeus quererem ficar na Palestina, os muçulmanos e os árabes não gostaram tanto assim dessa tomada de decisão. Então acontece que teve conflitos, teve várias medidas e até mesmo guerras, e uma das mais importantes foi em 1948, onde se começou aí a ter um conflito extremamente grande entre muçulmanos e israelenses, praticamente, se a gente for contar desse jeito. E nesse conflito acabou que Israel e praticamente os judeus, porque naquela época não tinha considerado o Estado ainda de Israel, foram tomando regiões da Palestina. Meio que de 1946 até, assim, se a gente for olhar os anos atuais, tiveram aí um crescimento muito grande da população ali praticamente em Israel, Acontece que umas datas depois, mais ou menos em 1952, a gente viu aí que foi decretado o Estado de Israel. Ou seja, o que acontece? Israel foi reconhecida como uma espécie de Estado, tanto para a população e quanto também pelo cenário internacional, que vários países consideravam ali o Estado de Israel. Acontece que também depois disso, acabou tendo os outros conflitos, e sempre tem conflitos, a gente já viu mais de 10 conflitos quase assim, incluindo os muçulmanos e até propriamente os israelenses. O que acontece? Foi-se acordado, foi feito um acordo e um tratado para se manter paz entre propriamente os israelenses e também os muçulmanos, praticamente naquela região de Jerusalém, já que aí era bastante disputada,
e também a região da Cisjordânia, né, que onde fica grande parte aí das pessoas que fazem parte, né, dos palestinos, né, assim como Gaza, também a gente viu que é aí uma das regiões que fazem bastante parte, né, de pessoas que são palestinas e são comandadas por diferentes governos. Elas não têm ligações entre elas. Então, a galera que está na Cisjordânia é uma galera que é comandada por uma espécie de outro governo, um outro comando. Ou seja, o governo lá praticamente do Estado da Palestina, né? Lá no caso, já em Gaza, a gente viu que aí é o Hamas que comanda. Que foi, no caso, que começou o conflito principal aí entre a questão dos israelenses. E por outro fato também a gente viu que a região da Cisjordânia, né, tem se construído uma grande parte aí por conflitos, né, que já vem se rolando há muito tempo, de um muro em relação àquela região. Então, resumindo, os próprios palestinos tiveram uma segurança e também os próprios israelenses também criaram uma espécie de segurança com esse muro, tá, gente? Aliás, não é um muro assim que contorna todo o território, mas grande parte do território é contornado por esse muro. Muitas pessoas aí da relação de diplomacia, né, e até mesmo de relações internacionais falam que isso aí é algo bem assim problemático, né, mas outros enxergam como uma espécie de defesa. Mas a região de Gaza, a gente viu que aí é algo bem problemático também, porque já entrou com conflitos há muito, mas muito tempo. E claramente, dessa vez está tendo conflitos novamente. E como que tá rolando esses conflitos? Acontece que ali o próprio grupo Hamas fez uma espécie de declaração que o motivo do conflito seria simplesmente por uma espécie de vingança, a gente pode falar assim. Já que eles estão tomando medidas, né, estão falando simplesmente que estão lá para acabar com essa ocupação israelense e se vingar por várias outras coisas que fizeram praticamente, que foi as guerras anteriores que Israel travou com a Palestina. E claramente a ocupação de território, a gente sabe que isso aí é muito problemático, já que quando Israel ocupou territórios, várias partes aí de pessoas que são muçulmanas ficaram até desabrigadas, tá? Tem aí número de quase 600 mil desabrigados, o que na época era bem maior do que a população de Israel, né? Mesmo tendo aí algo construído, né, como uma espécie de colônias entre Israel, assim, a gente viu que é muito grande o número de caos que também se rolou ali entre os muçulmanos, né, os israelenses, porque a gente sabe que, assim, os muçulmanos sempre atacavam fisicamente os israelenses, e os israelenses praticamente, assim, tomaram território meio que dos muçulmanos, embora tenha sido reconhecido pelo cenário internacional e até mesmo nos territórios da Palestina, ali onde a gente viu, e até de Gaza também foi aí praticamente reconhecidos pela comunidade internacional, pelo menos por quase 1/3 ou 2/3 da comunidade internacional reconhece como uma espécie de país, tá? O que acontece de geral, praticamente para vocês entenderem. Ontem teve vários ataques feitos aí praticamente em um dia celebrado pelos judeus como uma festa, né, gente? Estava sendo o final aí do festival religioso deles e praticamente aí, né, foi atacado por Hamas, ou seja, os próprios militares falaram que seria feito esse ataque, né, praticamente. Foi um ataque surpresa, mas aí eles soltaram, né, meio que nas redes sociais. E assim, Hamas simplesmente falou que o ataque foi só por mísseis, mas Israel falou que o ataque foi feito territorial e por parte marítima. E assim, a gente já sabe quem tá certo nessa situação, aliás, porque tem vários vídeos na internet rolando, né, sobre coisas horríveis que se aconteceram ali, né, no território israelense, sequestros, assassinatos, exposição de corpos. A gente viu que várias coisas assim foram meio pesadas que rolaram na internet. Então, claramente a gente viu que Hamas estava mentindo sobre essa situação. E isso aí claramente deixou bem visível pela internet, né? Mas assim, fizeram esses ataques, fizeram esses caos todos, simplesmente para uma espécie de vingança e para tomada de território. E claramente Israel iria responder, né, gente? Israel não ia ficar calado aí e não iria responder essa situação. Acontece que Israel
decretou no momento. O Benjamin Netanyahu pegou e falou assim: olha, estamos em estado de guerra. Uma coisa certa é que a gente viu aqui, qualquer pessoa que estuda direito vai saber disso, né? Que aqui tem algumas situações que no próprio Brasil se considera estado de guerra. A gente viu que tem algumas mudanças, assim, né? Algumas leis são alteradas e claramente, se alguém interfere na sua soberania, básico, gente, básico de direito humano, né, praticamente, básico de relações internacionais, se um país interfere na soberania do outro, o outro tem completamente direito de responder. Então, resumindo, Israel tinha direito de responder aos ataques feitos pelos palestinos, tá? Feitos por Hamas. Por quê? Porque eles invadiram o território deles e começaram a atacar. Imagina, eu chego na sua casa, invado a sua casa, começo a destruir as suas coisas, agrido você e você não tem direito de resposta? É claro que você tem direito de resposta, gente. Porque, aliás, eu invadi algo que é considerado seu, que é sua parte, seu território, tá, gente? Então, assim, o próprio Biden notou isso e falou, né, bastante sobre essa questão de Israel aí de ter sim um direito de resposta, e foi o que Benjamin Netanyahu fez, né? Aliás, teve vários ataques que Israel lançou agora contra a região de Hamas, que deixou vários civis e soldados também feridos, né? A gente viu aí que bastante gente ficou ferida, praticamente 1.000 pessoas feridas e outras quase 900 mortas, né? Praticamente um número também para o lado israelense foi bastante grande também, chegando quase ao mesmo nível de 700 aí, feridos, e quase assim também um número bem alto de mortos, tá, gente? Então, resumindo, foi um estrago de todos ambos os lados. Por outro lado, a gente viu que o conflito lá tá bastante denso. A relação e a comunicação internacional também decidiu opinar sobre a situação, gente. A gente viu que o próprio presidente do Conselho de Segurança da ONU, que no caso é o Lula, resolveu opinar sobre a situação que estava acontecendo aí entre a própria Palestina e propriamente Israel. Na declaração do Lula, a gente viu que claramente ele não foi muito imparcial, e sim mais parcial para o lado da Palestina. Propriamente ele fala que sim, a Palestina teria aí o direito de responder, né, de responder aos ataques. Mas, na minha visão, se você é a pessoa que começa o conflito, você não tem direito de resolver uma resposta de ataque, já que foi você que começou a todo o caos, você que atacou, você não tem como ter uma resposta se foi você que começou. Mas, assim, algo que ficou um pouco incoerente na minha visão, porque o presidente do Conselho de Segurança da ONU disse praticamente uma coisa e, por outro lado, aí a gente já viu aí um dos países mais importantes que fazem parte da ONU, que é os Estados Unidos, que falou outra coisa, meio que assim, apoiando um país diferente. Então estamos ali com dois países no conflito e uma organização e várias aí praticamente, né, indecisões no meio dessa organização, porque assim, se o presidente do Conselho de Segurança faz uma opinião para a Palestina e um dos países mais importantes da ONU praticamente fazem, né, opiniões aí para Israel, a ONU vai tomar que tipo de medida nessa situação? A ONU vai interferir? Não vai? Vai acontecer o quê? Vai deixar ali rolar briga? Vai ter assassinato? O que a ONU vai fazer em relação a isso, né, praticamente? A gente viu aí que os Estados Unidos declarou apoio financeiro, né, e aliás, muito apoio também a direito de resposta de Israel. Mas pensa comigo, os Estados Unidos já está financiando a guerra da Ucrânia e vai agora financiar também propriamente Israel. Já vem tendo vários acordos, né, com Israel, mas agora é um financiamento um pouco mais alto, porque Israel declarou que está em estado de guerra, tá? Então, resumindo, tá em guerra, igual a Ucrânia. Então, resumindo, também vai ter que ter investimento. Mas será que os Estados Unidos vai conseguir investir em duas guerras ou não? Ou ele vai abandonar uma das guerras e vai investir em outra? Porque a gente sabe que também o conflito na Ucrânia está bastante denso, né? E agora, se os Estados Unidos parar de investir na Ucrânia, é praticamente fatal para a Ucrânia, que ela vai perder a guerra, né? Praticamente, na minha visão, já que os Estados Unidos é o maior financiador dessa guerra, gente. Mas, por enquanto, aí, os conflitos são esses. A gente vai voltar com mais matérias, porque tem muita coisa rolando nessa guerra e a gente vai trazer as últimas atualizações para vocês, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da explicação, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Estamos com um cenário um pouco diferente, gente. É que estamos de viagem, então resumindo, eu fiz aqui um vídeo pra vocês, pra manter vocês informados, mas logo a gente volta com o cenário normal aqui pra vocês, tá? Um beijo e tchau, tchau.